Bom, gente, hoje eu tenho um tema diferente para trazer para vocês. 3 surpreendentes princípios de prosperidade. Eu nunca preguei sobre esse tema, nenhuma vez, em mais de 30 anos de ministério. E a Bíblia fala muito sobre isso, porque a Bíblia fala sobre assuntos extremamente práticos, a Bíblia fala sobre o nosso dia a dia, ela não fala somente sobre o céu. Ela não fala somente sobre aquelas coisas que nós consideramos espirituais. A gente acha que oração é espiritual, que fé é uma coisa espiritual, e a gente pensa que as coisas do dia a dia aqui são coisas terrenas, e a gente fica fazendo essa divisão. Mas eu não posso ser santo na hora de adorar e ímpio na hora de administrar meu dinheiro, amém? Se você é santo, você tem que ser santo em todas as coisas. Se você serve a Deus, você serve a Deus com tudo que você é, com tudo que você faz. Deus está preocupado, e por isso existem muitos princípios na palavra de Deus que nos ensinam sobre como ter uma vida próspera. E o apóstolo Paulo, lá em Atos 20, 27, ele diz assim: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Paulo diz que ele se preocupou com tudo, ele procurou ensinar ao povo todo o desígnio de Deus. Então eu não posso me omitir e deixar de falar sobre aquilo que a Bíblia fala. Se eu nunca falei e a Bíblia fala, quem está errado sou eu, amém? Então vamos falar sobre esse assunto hoje, e eu espero que você esteja com o coração aberto para entender cada um desses princípios que nós vamos falar hoje. São fundamentos que vão trazer uma vida próspera para você. A Bíblia muitas vezes fala sobre aquele homem que teme a Deus, aquela mulher que teme a Deus, fala sobre aquela vida diferente, aquela vida próspera, aquela vida em que as coisas acontecem segundo a vontade de Deus. Você precisa ter uma vida próspera. Eu sei que é o seu desejo e é o desejo de Deus também. Então, receba esses princípios. Eles são surpreendentes, como diz o título, mas não quer dizer que não sejam conhecidos. São muito conhecidos. Não há nada de mirabolante aqui, mas você vai ver por que eu disse que cada um deles é surpreendente. Então vamos lá? Primeiro princípio de prosperidade que a Bíblia nos mostra: gaste menos do que você ganha. Repita comigo: gaste menos do que você ganha. Gente, o que há de surpreendente nesse princípio? O que há de surpreendente é que ele é tão óbvio, tão poderoso, tão claro, e ninguém pratica. O surpreendente é que você não está levando isso a sério. O surpreendente é que tanta gente no nosso país, por exemplo, está altamente endividado. E isso faz com que as pessoas, com que as famílias não prosperem. O surpreendente é que os governos acham que podem se endividar sem que haja nenhuma consequência. E nós precisamos entender que nós precisamos gastar menos do que nós ganhamos. Quem gasta mais do que ganha tem cada vez menos. Sim ou não? É um princípio matemático simples, óbvio. Agora, aquele que gasta menos do que ganha, ele está prosperando, ele está aumentando o seu patrimônio. No entanto, nós temos uma cultura extremamente ávida por endividamento. Isso difere de país para país, de cultura para cultura. O nosso país é um dos em que as pessoas estão habituadas com a ideia de fazer dívidas e fazer dívidas e fazer dívidas. E elas pensam que vão prosperar desse jeito. Quando você gasta mais do que você ganha, você tem cada vez menos e ainda começa a pagar os juros do endividamento que você tem. E aí você passa a ter menos ainda e cria aquela bola de neve que muita gente já passou por essa experiência triste de ver esse processo de endividamento crescendo e crescendo. Todo mundo se assustou esses dias aí com uma grande empresa aqui no Brasil divulgando um endividamento bilionário e parece que ninguém sabia, né? Alguém sabia e as coisas foram acontecendo, foram progredindo. Então, será que isso está na Bíblia? O princípio é óbvio, é matemático. Você precisa gastar menos do que você ganha. Mas isso está na Bíblia? Eu vou te mostrar alguns textos. Salmos 37, 26 diz: é sempre compassivo e empresta, a sua descendência será uma bênção. Você pode emprestar se você não tem?
Você pode emprestar a sua dívida, talvez, para alguém? Não, você só pode emprestar quando você tem algo, quando você gastou menos do que você ganha e você acumulou. Alguém precisa emprestado e você tem para dar. E o texto fala inclusive da sua descendência, ou seja, essa pessoa que gasta menos do que ganha, ele tem para emprestar e até a sua descendência será abençoada, será próspera também. Salmo 37, 21. O ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Percebe que há um princípio aqui, há uma dinâmica. O ímpio, a pessoa que anda fora da vontade de Deus, ele se endivida, por se endividar ele precisa pedir emprestado e muitas vezes por ser desonesto não vai nem pagar. Mas o homem que teme a Deus, a mulher que teme a Deus, diz que ele se compadece e dá. Você só pode dar se você tem, se você acumulou, se você gastou menos do que você ganhava. Um outro texto, Deuteronômio 28, 44. Aqui é o contrário, está falando sobre uma maldição. Deus está dizendo que se o povo, Deus estava ali formando uma nação, formando princípios para a nação de Israel. E Deus disse assim: se vocês não me buscarem, se vocês não forem fiéis, vocês não vão ter a minha bênção. E coisas ruins vão acontecer. E quando Deus diz que coisas ruins aconteceriam ao povo que fosse infiel, Ele diz assim, falando sobre os estrangeiros na sua terra, diz assim: ele, o estrangeiro, te emprestará a ti, porém tu não lhe emprestarás a ele. Ele será por cabeça e tu serás por cauda. Deus está dizendo que quando o povo fosse infiel, o estrangeiro na sua terra prosperaria e ele não. O estrangeiro se tornaria cabeça e ele cauda. Vocês já viram que existem países onde o estrangeiro prospera e os naturais da terra têm dificuldade? Você já conheceu, ouviu falar de um país onde o japonês prospera, o italiano prospera, o alemão prospera, o judeu prospera, o libanês prospera e o brasileiro, e o cidadão da terra tem dificuldade? Deus está mostrando que isso aqui é um princípio errado, é uma maldição. Isso é consequência de um princípio errado na vida. Em vez de ter para emprestar, você está precisando tomar emprestado. Então o estrangeiro cresceria e emprestaria ao natural da terra. Ainda mais um texto, Provérbios 10, versículos 4 e 5, diz que o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. É bênção de Deus enriquecer. É bênção de Deus, é o princípio correto. Gastar menos do que você ganha para que você tenha um patrimônio cada vez melhor. O que trabalha com mão remissa, o preguiçoso empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Ainda mais um texto para você ver o quanto a Bíblia fala sobre isso. Provérbios 13, 22. O homem de bem deixa herança aos filhos dos seus filhos, aos netos. Ele abençoa a segunda geração depois dele. Mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. O que é herança, gente? Herança é o saldo positivo que resulta de você gastar menos do que você ganha. A herança que você vai deixar para os seus filhos é o saldo positivo da sua vida. O quanto você gastou menos do que ganhou durante toda a sua vida, amém? E a Bíblia diz que o homem que busca Deus, a mulher que busca Deus, vai deixar herança até aos filhos dos seus filhos. Então eu quero dizer para você, em primeiro lugar, uma coisa: esse é um tema delicado. Muitas vezes pode ter acontecido um processo na sua vida que por motivos diversos você tenha se endividado. Eu já me endividei, eu sei como isso é duro. Então eu quero dizer para você, essa palavra não é para trazer uma condenação sobre você, não é para trazer um sentimento em que você se sinta pior ainda do que você já estava. É para trazer para você um princípio que vai abençoar a tua vida e vai te ajudar a sair da situação difícil se você estiver nela, amém? Porque às vezes, diante da leitura desses textos, talvez você se sinta: poxa, mas o pastor está dizendo que eu sou uma pessoa amaldiçoada, está dizendo que eu estou em pecado, se eu estou endividado. Não estou dizendo nada disso. Eu estou mostrando para você que o princípio de Deus, o que Deus quer que você viva nesse mundo, é que você prospere.
E é para isso que eu estou trazendo essa palavra para você, amém? Eu quero dizer para você que esse princípio precisa entrar no coração. A lógica dele é tão simples que não tem como discutir, mas ele não está no coração da maior parte das pessoas. A gente é inclinado, a gente foi treinado a gastar mais do que ganha. A gente vive numa cultura consumista que vai estimular você a gastar mais do que você ganha. Então esse princípio precisa estar entranhado no seu coração. Eu vou dar algumas ilustrações para você que vão ajudar a gente a entender melhor as coisas. Eu li certa vez a história de um homem, e aqui não é um homem de Deus, não é uma pessoa cristã, tá bem? Então não estou dizendo que essa pessoa era um exemplo em todas as coisas, mas era um homem muito rico, muito próspero. E ele foi entrevistado. Nessa entrevista o repórter perguntou a ele no final qual seria a dica principal que ele daria para as pessoas que querem prosperar. Como é que você prosperou e o que é que você recomenda para as pessoas que querem prosperar? E ele disse uma coisa só: gaste menos do que você ganha. Ele falou: esse é o meu segredo, eu não tenho outros. Gaste menos do que você ganha. E aí ele contou uma história em que ele já era um homem muito rico, próspero, e ele tinha um vício. Por isso que eu disse, não é uma pessoa que seja um exemplo em todas as coisas, mas ele tinha um vício. Ele gostava de uma vez por ano ir para Las Vegas, e ele gastava dinheiro com jogo. Ele era muito rico, não estava viciado naquilo, não estava gastando a sua fortuna ali, ele estava gastando dinheiro com jogo. Uma vez por ano ele ia para Las Vegas fazer isso. Um dia ele pensou e disse assim: aqui eu não estou aplicando o meu princípio. O meu princípio é que eu tenho que gastar menos do que eu ganho, e nessa terra aqui eu só estou gastando. E ele abriu um cassino. Mais uma vez, vou deixar claro, eu não estou dizendo para você abrir um cassino, não estou dizendo para você jogar. Eu estou dizendo o seguinte: o princípio era tão claro na cabeça dele, de que ele não podia gastar mais do que ele ganhava, que ele ficou incomodado de perceber que naquela cidade ele gastava mais do que ganhava. Então ele disse: nessa cidade aqui eu vou ganhar também mais do que eu gasto. Entenderam? Eu estou falando sobre a importância de fixar, guardar, internalizar o princípio, para que você esteja sempre permitindo que isso guie as suas decisões. Vou te contar outro exemplo que eu achei muito interessante, um caso real também. Foi há muito tempo e talvez eu não lembre os detalhes com clareza, posso ser impreciso aqui, mas você vai entender a história. Um homem muito pobre, uma situação muito difícil, ele estava com seu filho doente, e ele precisava resolver aquilo, ele precisava de remédios. Ele conseguiu um dinheiro mínimo ali, R$10, e ele comprou balas para vender na rua, vender no semáforo, porque ele precisava comprar o remédio. Ele comprou aquelas balas por 10 e rapidamente conseguiu vender e conseguiu R$20. Com os R$20 ele podia então comprar o remédio para o seu filho. Mas aí ele pensou assim: se eu gastar os R$20 eu continuo não tendo nada. Eu vou comprar R$20 de bala e vou vender por 40, vou comprar o remédio do meu filho e ainda vai sobrar 20 para eu comprar em bala novamente e vender outra vez. E ele foi então, vendeu, comprou o remédio, comprou mais balas, vendeu, cresceu, em vez de vender somente ali nos faróis, ele se tornou um camelô, depois ele se tornou um comerciante, ele prosperou e se tornou conhecida a história desse homem, pela maneira como ele foi sempre aplicando o princípio de gastar menos do que ele ganhava. Você gastou tudo, não sobrou nada. Se você não tem algo para investir, não sobrou nada. Então veja como esse princípio é importante, como ele mudou a vida de algumas pessoas, e ele pode mudar a sua vida. Talvez você esteja com dificuldades, não porque Deus não te ama, porque Deus não te abençoa, mas porque nós todos aqui somos influenciados por esse mundo, e às vezes nessa visão consumista do mundo, ou por qualquer outro problema em que nós não atentamos para esse princípio, nós entramos no princípio errado, o princípio do endividamento. E ele não é bom para a tua vida, ele não faz bem para você, ele não vai te ajudar a prosperar. Então eu quero dizer para você,
Se você entrou nessa situação, você precisa buscar uma solução. E a solução é, ou você ganhar mais, ter outra fonte de renda, ou diminuir as suas despesas. Vou te contar um exemplo agora, um testemunho, mas não um testemunho de bênção, um testemunho de um erro que eu cometi, porque eu acho que eles também servem para nos ensinar. Certa vez eu me endividei. Eu comprei, quando eu me casei eu não tinha um imóvel, moramos em aluguel, depois de um tempo comprei um pequeno apartamento. E esse pequeno apartamento foi financiado direto com a construtora e deu tudo certo. Terminei de pagá-lo. Quando eu pude trocar e comprar um apartamento maior, novamente o processo com a construtora era um financiamento direto. E eu gostei da ideia, eu já tinha comprado o primeiro assim. Só que esse agora era um valor mais alto. E esse financiamento com a construtora era num prazo mais curto. Eu gostei da ideia de que o financiamento era num prazo mais curto. Só que eu não calculei bem o quanto aquilo ia pesar no meu orçamento. E desde que eu peguei as chaves do apartamento e passei a pagar o financiamento, eu comecei gradualmente a me endividar, gastar mais do que eu ganhava. E aí é aquela história da bola de neve, quanto mais você gasta, mais você se endivida, aí você já não está conseguindo equacionar as contas e gastar menos do que ganha, e você começa a pagar juros, aí as coisas ficam mais difíceis. E quanto mais você se endivida, mais juros você paga, quanto mais juros você paga, mais você se endivida, e as coisas vão ficando complicadas. Até que depois de um bom tempo, foi um tempo complicado, eu tive dificuldade para lidar com essa situação. Graças a Deus isso passou, equacionei tudo, houve alguns rendimentos extras, eu refinanciei, mudei o tipo de financiamento que eu tinha feito, e tudo se equacionou e está bem. Mas eu sei o quanto eu sofri com aquilo. E eu sei que se você estiver gastando mais do que você ganha, você está sofrendo. E Deus não quer que você sofra desse jeito, amém? Então, leve a sério esse princípio. É um princípio espiritual também. Embora a gente esteja vendo aqui basicamente um princípio matemático, ele é um princípio de Deus. Deus não quer que você se endivide, Ele quer que você prospere. E você só prospera se você estiver gastando menos do que você ganha. Amém? Então algumas pessoas... eu quero dizer para você uma coisa importante. Que esse princípio não é para você aplicar no dia que você prosperar. Pastor, eu ganho muito pouco, por isso que as coisas estão difíceis, eu estou me endividando. No dia que eu estiver bem, aí eu vou aplicar esse princípio. Não. Esse princípio é para você aplicar já, para gerar a sua prosperidade do futuro. Amém? Esse princípio é o que vai tirar você dessa situação e fazer você prosperar. Você acha que se você tivesse mais dinheiro estaria tudo resolvido, mas se você não trocar o princípio, mesmo com mais dinheiro você vai se endividar novamente. Algumas pessoas muito endividadas hoje ganham 10 vezes mais do que você, 100 vezes mais do que você, e estão endividadas porque não estão aplicando o princípio e entraram num processo de empobrecimento. Podem ser ricos no momento, mas estão num processo de empobrecimento. Então não espere prosperar para então praticar. É a prática desse princípio que vai fazer você ser próspero a cada dia. Amém? Segundo princípio, oferte liberalmente. Oferte liberalmente. E aqui, por que esse princípio é surpreendente? Simplesmente porque ele contraria a lógica matemática. O primeiro princípio, de que você gastando menos do que você ganha, você vai acumular, é lógico, sim ou não? Não precisa ser bom de matemática, todo mundo sabe que você vai acumular, se você estiver gastando menos do que ganha. Mas esse princípio, ele não parece muito lógico não, porque ele está dizendo assim, se você ofertar, se você for liberal para dar o seu dízimo, ofertar, abençoar outras pessoas, você vai prosperar. Mas como assim? Quem dá tem menos, sim ou não? Se eu tenho 10 mil reais, eu dou 1.000 para você, eu vou ficar com menos, sim ou não? No momento sim, mas Deus vai abençoar a sua vida e você vai prosperar, é isso que nós vamos ver. O princípio de ofertar liberalmente é um princípio eminentemente espiritual. O primeiro princípio
gastar menos do que ganha, qualquer pessoa pode praticar, qualquer ímpio, um ateu, uma pessoa que odeia o evangelho, se ele praticar aquele princípio, naquela área ele vai se dar bem. Esse princípio é diferente. Esse não é um princípio da lógica humana. Esse é um princípio eminentemente espiritual. Quem dá está subtraindo, mas a Bíblia garante que essa pessoa prosperará. Eu vou ler aqui alguns textos então, para que você perceba como essa verdade é repetida em toda a palavra de Deus. Provérbios 19, 17. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Eu já tinha lido isso em para-choque de caminhão. Quem dá aos pobres empresta a Deus. Você já conhecia esse ditado? Já viu em algum lugar? Quem dá aos pobres empresta a Deus? É bíblico, gente, é esse versículo. Leia de novo. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe pagará o seu benefício. Não tem nada a ver com salvação por obras, não é na eternidade que Deus vai te recompensar. Deus vai te abençoar aqui, quando você tem um coração compassivo e ajuda aquele que necessita. Deus vai fazer você prosperar. Matematicamente você perdeu, você tirou do que é seu e deu para outro, e Deus diz assim: eu vou te abençoar. Você não deu para o outro, você emprestou para mim, Deus diz, e eu vou te abençoar. E quando Deus assume o compromisso de te abençoar, ninguém vai impedi-lo, amém? Estava lá em Provérbios. Em Mateus 5,42, Jesus diz a mesma coisa: dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe empreste. Mais adiante, em 2 Coríntios 9,7, o apóstolo Paulo diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus ama. A Bíblia diz que Deus ama o mundo inteiro, mas quando ela destaca aqui que Deus ama ao que dá com alegria, significa que Deus se agrada da tua vida quando você é alguém que oferta liberalmente. E aqui vale para todos os níveis. Vale para você ser fiel em entregar o seu dízimo, vale para uma oferta extra que você dá, vale para aquela ajuda que você dá a uma pessoa necessitada. Em todos esses aspectos, você está fazendo o que a Bíblia diz. E Deus ama ao que dá com alegria. Não é um peso, não é uma tristeza, é algo que você faz com alegria, sabendo que está fazendo para Deus. Amém? Provérbios 11, 24 e 25 diz assim: a quem dá liberalmente, como é que diz o texto aí? Liberalmente. Significa que é muito, não é miséria. Amém? A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. A matemática aí não está batendo, não. A quem dá liberalmente, se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, o avarento, ser-lhe-á pura perda. O cara guarda pensando que vai prosperar por causa disso. Vai ser pura perda. Não funciona. A alma generosa prosperará, e quem dá de beber será sedentado. Tem uma historinha em que dois empresários estavam conversando. Um era dizimista, o outro não. E esse que era dizimista estava falando de como ele ofertava. O outro disse para ele assim: rapaz, mas você ganha muito bem, você dá o dízimo daquele salário que você ganha? Ele disse: sim, dou o dízimo daquele salário. Mas há quantos anos você é convertido? Há 10 anos. E aquele que não dava o dízimo disse assim: 10 anos com o salário que você tem, com esse dízimo você teria comprado uma Ferrari. Aí o outro olhou para ele e falou assim: cadê a sua Ferrari? Então a pessoa pensa que guardar, que ser avarento vai trazer bênção, vai trazer prosperidade, mas o texto diz que será pura perda. Um texto conhecidíssimo, muito citado muitas vezes no momento em que nós trazemos dízimos e ofertas, Malaquias 3, 10 a 11. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso. Aqui vem
o segredo? Por que a matemática não funciona aqui? Por que quem dá não fica com menos? Porque Deus diz o Senhor dos Exércitos: se eu não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Então, este princípio de ofertar liberalmente é surpreendente, porque ele contraria a matemática. Mas onde é que está o segredo? É um princípio espiritual, e Deus é quem garante, Deus é o avalista dessa história. Ele é quem diz: eu vou te abençoar se você não for avarento, eu vou te abençoar se você tiver um coração aberto para ofertar, para ajudar aos demais, para ofertar no reino de Deus. Eu vou te abençoar, e essa bênção é o que faz a diferença entre prosperar ou não. Amém? Tem um outro texto que eu quero citar ainda para você, que eu acho interessantíssimo, porque é um caso único. É o caso de Cornélio, lá em Atos 10:4. Diz assim: este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Esse texto é muito significativo. Como é que o evangelho é pregado? Qual que é o plano de Jesus? Você conhece? Fazer discípulos. Ele mandou que os discípulos pregassem o evangelho. Depois que Jesus subiu aos céus, não aparece escrito numa nuvem: Jesus salva. Não, é você quem tem que pregar o evangelho, sim ou não? Somos nós, ao receber o evangelho, que temos o compromisso de levá-lo a outras pessoas. E foi o sistema que Deus determinou. Os anjos estão pregando o evangelho? Não, Deus mandou você pregar o evangelho. Mas Deus gostou tanto de Cornélio que ele quase quebrou o princípio dele mesmo ali. E se ele quiser quebrar, ele quebra, tá? Ele faz o que ele quiser e não precisa da sua autorização. Mas o que é que Deus fez? Deu a ele uma visão. Um anjo apareceu para ele e falou assim: vai lá em tal lugar, procura uma pessoa que vai te ensinar as coisas sobre o reino de Deus. E mais, Pedro, como um judeu ainda recém-convertido, vamos dizer assim, ainda tinha dificuldade, os discípulos tinham dificuldade de pregar para os que não eram judeus. Havia ainda um preconceito. Deus, para completar essa obra e salvar Cornélio, teve que dar uma visão a Pedro dos animais imundos, etc. Você deve conhecer o texto, senão depois você procura lá. Deus deu uma visão para Pedro, para que ele não rejeitasse Cornélio, que não era um judeu. Olha só tudo que Deus fez, quanta coisa aconteceu. Teve que aparecer anjo, teve que ter visão, teve que ter tanta coisa. Porque as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Gente, esse homem impressionou a Deus com as suas orações e com as suas esmolas, com as suas ofertas, com a maneira como ele ofertava liberalmente. Então aqui, a bênção que Cornélio recebeu foi espiritual, porque ele recebeu a salvação, ele recebeu o evangelho, Deus o indicou como ele poderia chegar até Pedro para que ele ouvisse o evangelho e se convertesse. Mas eu pergunto a você, se Deus faz tudo isso, move céus e terra, porque se agradou das orações e das ofertas, das esmolas que ele fazia, você acha que em algum momento Deus vai deixar de abençoar esse homem? Você acha que em algum momento Deus vai deixar de abençoar a pessoa que, pela sua atitude, comoveu o coração de Deus? E esse texto é único, porque isso não acontece todo dia, gente. O evangelho foi pregado pelos discípulos que fizeram discípulos. Essa atitude de Deus, de um anjo aparecer para um incrédulo, para que direcionasse para que ele ouvisse o evangelho, é algo surpreendente. E aconteceu porque o texto diz: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Então eu quero dizer para você, muita gente tem o coração fechado para ofertar hoje em dia. Muita gente
por causa dos maus obreiros, dos maus pastores lá fora, por causa dos escândalos que já aconteceram tantos, dizem assim: não, esse negócio de dízimo, de oferta, isso aí é manipulação, é isso, aquilo, e por causa de homens que estão pecando lá, tem gente aqui dentro que está com o coração fechado. Mas você não pode deixar que essas pessoas moldem a sua visão. A sua visão tem que ser moldada pela palavra de Deus, amém? E Deus está dizendo que Ele ama ao que dá com alegria, que as suas esmolas, a sua oferta sobe como memorial diante de Deus, que Deus se agrada e promete te abençoar materialmente por causa do teu coração aberto. Então cumpra esse princípio, entenda que é um princípio de Deus, não é uma questão de manipulação, ainda que existam lá fora pessoas fazendo coisas erradas, isso não pode direcionar a tua vida, amém? E o terceiro e último princípio: adie as recompensas. E agora? Eu falei que era surpreendente. O primeiro surpreende, aquele de gastar menos do que ganha, surpreende porque é tão óbvio e ninguém pratica. O segundo é surpreendente porque ele contraria a matemática. Quando você oferta e você tem mais, porque Deus te abençoa. Adie as recompensas é surpreendente porque você fez uma cara feia para mim na hora que eu li esse negócio. Ninguém disse glória a Deus. Adie a recompensa é surpreendente porque não é isso que você quer. Você quer para amanhã, sim ou não? Você está orando para que Deus apresse. E o pastor vem aqui falar de adiar? Eu vou embora. Deixa eu explicar para você o que é que está por trás disso. Esse ponto é surpreendente porque ele contraria o sentimento, as emoções da natureza humana. Nós sempre estamos ansiosos, sempre estamos desejando que as coisas sejam mais rápidas. Nós sempre temos necessidades, e isso faz a gente querer, a gente está sempre movido ou pela necessidade ou pelo marketing do consumismo. Mas a gente quer que tudo seja mais rápido. As nossas orações são: apressa-te, Senhor, atende logo a minha oração. A gente muitas vezes vai atrás de atalhos, de descobrir como Deus pode me ajudar a apressar as coisas. E as pessoas compram livros, vão assistir palestras de coaching, etc., porque elas querem descobrir o segredo para um atalho, para que tudo seja mais rápido. Sim ou não? É a mensagem dos nossos dias ou não? É a mentalidade dos nossos dias ou não? Mas está errada. É a mentalidade errada. E eu vou explicar para você por quê. Esse princípio, ele está intimamente ligado aos anteriores. É por querer antecipar a recompensa, em vez de adiá-la, que nós nos endividamos. É por querer antecipar a recompensa, em vez de adiá-la, que nós ficamos vulneráveis a nos endividar. Eu me endividei quando eu gostei da ideia de que o financiamento era rápido e rapidamente eu me livraria daquilo. Eu caí numa cilada e não calculei bem as coisas, porque eu queria antecipar a recompensa de ter um apartamento quitado. É porque nós queremos antecipar a recompensa em vez de adiar, que nós relutamos em ofertar. Porque se ofertar eu vou ter menos já, e eu quero já. Eu quero fazer algo com o meu dinheiro agora. Eu não quero ofertar e esperar que Deus vai me abençoar no futuro. Eu quero saber agora. Nós queremos antecipar, e isso faz com que nós sejamos mesquinhos e passemos a trabalhar toda a nossa prosperidade, a administração das nossas finanças para nós mesmos. Eu não tenho tempo para ajudar outro se eu quero para já. Se eu não conseguir adiar as recompensas, eu não vou ofertar, eu vou acabar caindo nas ciladas do mundo e gastando mais do que eu devo. Mas isso está na Bíblia, gente? Você já leu isso na Bíblia? Deixa eu ler para você. Provérbios 28:20 diz: o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. O que se apressa, o que quer antecipar a recompensa em vez de adiá-la, o que se apressa, o que fica afoito, ansioso,
acaba ultrapassando o limite da bênção de Deus. Deus diz, eu vou fazer, mas Ele diz, eu não quero esperar o dia que Deus vai fazer, eu quero antecipar, eu quero agora. E por querer agora, por dar espaço à ambição, por dar espaço ao egoísmo, a uma vida autocentrada, por dar espaço aos desejos da sua carne, ele começa então a romper os princípios de Deus, porque ele quer antecipar, ele não quer esperar até o dia que Deus vai dizer. A bênção de Deus vai chegar o ano que vem? Eu não quero, eu quero esse ano, eu quero esse semestre, eu quero ontem. E essa pressa de enriquecer faz com que a pessoa então entre num princípio errado. E o texto diz que aquele que se apressa em enriquecer não passará sem castigo. Não diz só que Deus não vai abençoar, diz que Deus pode pesar a mão sobre essa pessoa. Provérbios 13:11 diz, os bens que facilmente se ganham, os bens que facilmente é rápido, eu antecipo, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Então, trabalhe duro, se esforce, se dedique. Você é jovem, invista no seu estudo, invista na sua carreira, invista mais. Lá na frente você vai colher, mas se você tiver pressa de colher, se você quiser antecipar a bênção, em vez de adiar a recompensa, você vai cair em laço. Vocês já viram quantos casos existem de pessoas que ganham na loteria e ficam pobres? Ganhou milhões e empobrece? É o que o texto está dizendo. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Provérbios 20:21, a posse antecipada de uma herança no fim não será abençoada. A posse antecipada de uma herança no fim não será abençoada. Você tem pressa, você quer adiantar a recompensa, você quer trazê-la para mais perto em vez de esperar a hora certa. Deus está dizendo, tome cuidado, isso não vai ser abençoado. Vocês se lembram de um caso clássico em que isso aconteceu? A história do filho pródigo? Muito conhecida, não preciso ler o texto aqui, mas o filho pródigo, ele pediu ao pai, me dá a minha herança, me dá a minha parte. Ele antecipou a recompensa, e foi e gastou tudo e empobreceu. Depois ele volta então pobre para ser o empregado de seu pai, e o pai o recebe com honra, porque o ama. É uma história sobre o amor de Deus, mas a história está contando um processo em que alguém empobrece porque quer antecipar em vez de adiar a recompensa. E não é a nossa natureza, gente, não é isso que você quer apressar, você não quer adiar. Mas muitas vezes adiar vai ser o segredo da sua prosperidade e da sua vitória. Porque quando você quer apressar, você acaba fazendo coisas fora da vontade de Deus, sem direção de Deus. Você se encanta com uma ideia e vai por ela, sem saber se é vontade de Deus ou não. Porque você quer antecipar, em vez de esperar a hora certa em que Deus tem as coisas para a sua vida. No filme Meu Nome Não é Johnny, tem um diálogo em que uma pessoa diz assim, meu sonho é ganhar $1 milhão. E o outro diz assim, meu sonho é gastar $1 milhão. Antecipar a recompensa, ele quer gastar, ele não quer nem saber como ele vai ganhar, ele quer gastar $1 milhão. E de fato, a história é baseada numa história real. Esse jovem se envolveu com tráfico de drogas, ganhou muito dinheiro, gastou muito dinheiro e empobreceu, foi preso, depois teve uma história de restauração. Mas ele empobreceu porque ele queria antecipar a recompensa, ele queria gastar $1 milhão, sendo que ele nunca tinha ganho algo parecido. Eu quero que você entenda o que é que está por trás disso. Nós somos muitas vezes ansiosos, nós não esperamos o tempo de Deus, nós acabamos fazendo as coisas do nosso jeito em vez de deixar Deus agir. O que está por trás desse ponto que eu estou trazendo para você, de adiar a recompensa, significa o seguinte: eu vou esperar Deus me abençoar, e na hora certa, do jeito certo, as coisas vão acontecer. Eu estou falando de uma vida que confia em Deus e sabe que Deus não vai falhar, e não precisa se atrapalhar, meter os pés pelas mãos, como se diz, correndo para tentar
antecipar as coisas. Amém? Vou te dar uma outra ilustração. Conheci uma pessoa que tinha passado um bom tempo desempregado, passou por um momento difícil na vida. Finalmente, ele conseguiu um bom emprego. No mês em que ele conseguiu um bom emprego, antes de receber o primeiro salário, ele comprou um carro novo. Sabe o que é isso? Antecipar a recompensa, em vez de adiá-la. Em vez de esperar o momento em que as coisas se equilibrassem, tudo estivesse certo, ele disse: bom, agora eu já tenho como garantir, eu tenho um salário, eu tenho um registro, eu tenho uma profissão, eu tenho uma ocupação aqui, e eu vou então logo atrás do meu prêmio. Eu fiquei muito tempo sem poder comprar esse carro novo, agora eu quero ele. Não soube esperar o tempo oportuno, antecipou em vez de adiar a recompensa, em vez de esperar o momento certo. Eu ouvi uma história certa vez, eu não sei se é verdade, que diz que quando você vai fazer uma dieta, você não deve contar que vai fazer uma dieta, porque quando você conta que você vai fazer a dieta, você já recebe o prêmio, você antecipa a recompensa, porque só porque você disse que vai fazer uma dieta, o pessoal começa a te dar os parabéns, bacana, agora vai, não sei o quê, e aí você já fica feliz e relaxa. É melhor não contar, rala, faz a dieta. Na hora que começar a aparecer os resultados, as pessoas vão dizer: puxa, você está bem, né? Faz 6 meses que eu estou numa dieta. Aí você conta, mas não vai contando antes de começar, porque você não sabe nem se você vai conseguir começar. Então, não tente adiantar a recompensa. Deixa eu deixar claro para você o quanto esse princípio é verdadeiro e está em toda a Bíblia, não somente quanto à prosperidade. Eu quero que você entenda o espírito que está por trás disso. Esse desejo de antecipar as coisas que faz com que a gente saia da vontade de Deus. Quando a pessoa exige vingança, o que ela está querendo? Antecipar a recompensa. Alguém foi injusto comigo e eu quero já a punição. Eu não quero esperar a justiça dos homens e nem quero esperar a justiça de Deus. Eu não quero esperar que essa pessoa vai pagar lá na eternidade. Eu quero que ele pague agora. A gente quer antecipar. A Bíblia diz, Deuteronômio 32, 35: a mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, na hora certa, na hora de Deus, Ele vai dar, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa a chegar. Então Deus diz assim: eu vou cuidar do assunto. Quando você ama Deus, você não pensa em vingança. Fui injustiçado? Deus, está nas tuas mãos. Eu sei que o Senhor vai cuidar, eu sei que o Senhor é justo e eu sei que o Senhor vai me abençoar. Eu não preciso me mover contra ninguém, eu não preciso tentar fazer justiça, porque Deus é justo e Deus vai me abençoar e vai cuidar das minhas necessidades. Alguém me roubou, Deus vai cuidar disso e vai me fazer prosperar e vai me dar em dobro aquilo que me roubaram. Isso é confiar em Deus, isso é uma vida de fé. Agora, aquele que se apressa: eu quero me vingar. Não, vai ser amanhã, vai ser hoje, se puder. Malaquias 2,17 diz assim: enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisso que pensais: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Olha só, as pessoas começam a ficar amarguradas contra Deus, porque o ímpio prospera, porque o corrupto prospera, e eles começam a questionar: Deus abençoa esse cara, então quer dizer que Deus gosta de quem não presta, né? Deus gosta de corrupto, Deus está abençoando ele e não a mim. E a pessoa começa a ficar amargurada, porque ela está olhando com os olhos humanos e não está confiando na justiça de Deus. Ele quer antecipar a recompensa, ele quer fazer o ímpio pagar já, e Deus tem o seu tempo para agir, e nós precisamos confiar nesse tempo. Amém? Então preste atenção, esse princípio não é sobre prosperidade material apenas, mas ele tem a ver com uma atitude do coração. Quem confia em Deus não precisa se inquietar, não precisa ficar amargurado, não precisa adoecer o coração porque quer trazer logo as coisas. Eu sei que está na mão de Deus, eu sei que eu estou passando por um momento duro, eu sei que eu estou passando por um momento difícil, mas Deus vai me levantar.
Eu sei que Deus é justo e vai cuidar das coisas. A minha vida está nas mãos de Deus. Agora, quem tem uma visão carnal, uma visão natural, dá espaço para a ambição, para a ganância, para o desejo de riqueza, ele começa a querer e querer para já, e não esperar que Deus faça no momento certo. Até a bajulação é fruto desse sentimento. O que o bajulador faz? Ele quer a sua atenção já. Ele quer conquistar o seu coração. Em vez de ser sincero, de ser honesto, porque a Bíblia diz que quando você repreende alguém, lá na frente ela vai te amar. Deixa eu ler para você o texto, Provérbios 28, 23. O que repreende ao homem achará depois, adia a recompensa, mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Então, se você errar e eu te disser que você está errado, você vai ficar com raiva de mim agora, mas lá na frente você vai entender que eu estava certo. Isso é a atitude correta. O bajulador faz o quê? Não, eu vou confrontar a pessoa, nada. Eu vou bajular para ganhar o favor dela já. Ela antecipa a recompensa, em vez de ser capaz de adiar e confiar que Deus vai cuidar de tudo. Entenderam? Se você entender esse princípio, se você adiar a recompensa em vez de querer adiantá-la, se você esperar Deus fazer as coisas, se você não estiver ansioso, inquieto para ter as coisas que o outro tem, você vai ser livre de quebrar o primeiro princípio, porque você não vai gastar mais do que você tem. Você vai poder ser uma pessoa liberal para ofertar, porque você não está com pressa de enriquecer. Você sabe que virá a tua prosperidade das mãos de Deus no tempo de Deus. Existe um versículo em Provérbios 13, 12, que parece que diz o contrário do que eu estou dizendo. Diz assim: a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. A esperança que se adiar, adoece o coração. Então o pastor está errado. Então o que eu falei para você está errado? Não. O texto está mostrando exatamente o que eu estou dizendo. A natureza humana faz com que a gente, quando quer antecipar e não acontece, adia-se a recompensa. Não porque eu quis, mas porque não aconteceu na minha hora, adoece o coração. O que eu estou propondo é que você mesmo adie. Fique em paz, deixa Deus agir, espere a hora certa, porque Deus vai fazer as coisas no tempo certo para a tua vida, amém? Eclesiastes 8, 6 e 7 diz assim: porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem, porque esse não sabe o que há de suceder e como há de ser, ninguém há que o declare. Para todo tempo, para todo propósito, existe tempo e modo. Eu estou propondo que você se livre da ansiedade. Eu estou propondo que você se livre da ganância. Eu estou propondo que você se livre dessa inquietude de querer fazer as coisas do seu jeito e de antecipar as coisas. Adiar a recompensa significa: Deus, está nas tuas mãos, eu vou fazer minha parte, eu vou trabalhar, eu vou me dedicar, a recompensa virá do Senhor. E se você confia em Deus, é isso que você vai fazer, porque para todo propósito existe tempo e modo, e você não deve ferir nem o tempo, nem o modo como Deus age, amém? Eu quero concluir essa palavra, eu quero orar pela tua vida, e quero desafiar você a refletir sobre isso, porque talvez você pense assim: olha, quando o pastor prega e traz um princípio moral aí, eu sou obrigado a seguir, porque existe o certo e o errado, eu tenho que seguir, né? Mas isso aí é um princípio de prosperidade. Se eu não quiser, eu que vou sofrer as consequências. Não pense assim. Quando você não prospera, você nunca vai estar pronto para ajudar outra pessoa e abençoar a vida de alguém. E muitas pessoas tiveram a vida mudada através de alguém que Deus usou para abençoá-las materialmente. Sabe, quando alguém diz assim: eu vou ajudar aquela pessoa ali que não tem condição de fazer uma faculdade, não tem condição financeira, eu vou pagar a faculdade daquele jovem ali. Está mudando a vida de gerações às vezes. Quando você deixa Deus te fazer prosperar, muitas vezes você vai livrar a tua família de sofrimento. Quando você segue os princípios de uma vida sólida com Deus,
a sua família vai ser livre do sofrimento de estar endividado. Porque todo mundo aqui já deve ter passado em algum momento por uma situação dessa e sabe que é desagradável, não é bom. Desencadeia uma série de outros problemas. Famílias se dissolvem, divórcios acontecem, filhos sofrem, porque nós não aplicamos o princípio que a Bíblia nos ensina e acabamos entrando num princípio errado. Então, esse tema aqui não é menos espiritual do que outros que você ouviu nessa igreja. Ele tem a ver com a tua vida, ele tem a ver com a vida da tua família, tem a ver com a tua igreja, tem a ver com a vontade de Deus para a sua vida, tem a ver com colocar a nossa vida em princípios sólidos, endireitar os nossos caminhos, segundo a palavra de Deus, amém? Então eu quero que você ore nesse momento, que você busque a Deus, que você deixe o Espírito de Deus falar com você. Você precisa sair daqui com esses princípios internalizados, eles precisam ser parte da tua vida. A gente vai cantar um cântico, a gente vai buscar Deus. Eu quero que você ore nesse momento, que você peça a Deus para te ajudar. E se você está numa situação, se você já entrou numa situação ruim, difícil, está passando por um endividamento complicado, não sabe como agir, peça a Deus que tenha graça para com a tua vida. Peça que o Espírito de Deus te mostre o que é que você deve fazer, que Ele traga o sobrenatural, sim, o milagre, porque às vezes a gente não sabe como resolver a situação. Peça a Deus que te abençoe. E se você não está numa situação ruim, entenda esses princípios, viva, pratique, e você vai ver o quanto Deus vai te abençoar. Amém? Senhor, no nome de Jesus, abençoa cada um de nós nessa manhã, que essa palavra possa entrar no nosso coração, trazer raízes da prosperidade que o Senhor tem para a nossa vida, Deus, e aqueles servos teus que estão hoje passando por situações difíceis, que tua graça seja sobre eles, que eles possam olhar para ti, esperar em ti, confiar no Senhor, ó Deus, colocar em prática aquilo que tem aprendido, para que a tua bênção seja sobre as suas vidas, Pai. Eu quero te agradecer pelo teu amor, pelo teu cuidado nas nossas vidas, em todo o tempo, no nome de Jesus, amém. Amém. Nós vamos orar, agradecer a Deus por esse tempo, agradecer a Deus por esse culto em que pudermos buscar a sua presença, declarar a bênção do Senhor sobre a tua vida, amém? Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é um Pai amoroso, Pai bondoso, que tem cuidado das nossas vidas. Nós saímos aqui agora, queremos ir debaixo da tua bênção, debaixo da tua proteção. E eu declaro sobre a vida de cada um dos teus servos, ó Deus, que o teu amor, a tua graça, o teu poder se manifestem em todo o tempo nas suas vidas, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Tenha uma semana de paz e de vitória. Amém?